Senhor presidente, o último requerimento. Esse requerimento aqui também é bastante polêmico e até as discussões que teve, falaram, igual o vereador Flávio disse, falou mal da Câmara, né? Mas a gente precisa trazer isso aqui, as transparências dessa realidade. Eu quero fazer um requerimento solicitando não sei se é presidente, quem que é, da Associação do Transporte Escolar, do transporte que vai para Utaí, vereador Daniel, algumas informações para que nós possamos entender o que está acontecendo com esse transporte, porque trouxe algumas situações bastante complicadas nesse final de semana, e eu recebi uma mensagem, gostaria de trazer essa mensagem aqui para vocês, para poder vocês entenderem o teor do requerimento. Eu vou ler aqui. Eu gostaria de fazer uma reclamação, porém não quero me identificar publicamente por causa de represálias. É o seguinte: sobre o ônibus de universitário com foco em Urutaí, pois minha filha vai nele. Desejo pontuar algumas questões. O ônibus é gerido por uma associação que não é transparente devidamente, como licitação, prestação de contas, etc. Houve um reajuste de R$ 80 mais R$ 50 de taxa fixa, não muito esclarecida, totalizando um acréscimo de R$ 130. O governo municipal e a Câmara de Vereadores nunca se posicionaram a respeito disso. Nunca fizeram reunião, nunca esclareceram a participação do poder público municipal. Certo que a prefeitura não tem obrigação legal de fornecer o ônibus, porém tem obrigação moral, já que foi eleito democraticamente pelos votos dos pais e estudantes. Emitiram boletos com prazo de 24 horas para pagar. As aulas começaram no dia 2 e já emitiram um boleto de R$ 500 para o dia 10 do mês corrente. Os alunos são cobrados de forma vexatória, perto de colegas e com a ameaça de não poderem entrar no ônibus se não pagarem. Gostaria que essa informação fosse levada à discussão. Então eu quero fazer um requerimento aqui. Eu já expliquei para a pessoa que tem que ter muito cuidado quando levanta informações levianas e dizer que a Câmara nunca fez nada. Nós fizemos sim no início do ano passado uma reunião aqui com a na época, presidente da associação, a Tainá, para poder esclarecer, buscar resolver problemas que na época, vereador Hernani, estavam os meninos sem transporte. Vossa Excelência, com a anuência dos vereadores, contribuiu para que esses alunos pudessem fazerem a faculdade durante o turno da noite. Então, nesse requerimento, eu quero pedir para a associação algumas informações, para que nós possamos esclarecer para essas pessoas. Primeiro, por que desse valor de R$ 130 que subiram, né? Se estava 370, subiu para R$ 500, tem que ter uma justificativa. O custo do transporte aumentou, diminuiu o número de alunos, aumentou o número de alunos e teve que colocar outro ônibus, né? Então, assim, pedir essas informações, depois a gente passa aqui os dados que precisa ser enviado para essa casa, porque, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não sei quem é, vereador Daniel, a pessoa que faz as cobranças e que faz de forma vexatória, humilhando o aluno. Eu pergunto para essa pessoa que faz a cobrança, que eu não sei, né? Por isso que eu estou pedindo informação aqui no parlamento, porque nós temos imunidade de falar. Eu peço informação porque será que essa associação ela recebe da prefeitura rigorosamente em dias e ela vai lá ameaçar o prefeito? Para ela vir ameaçar o aluno dizendo que ele não vai entrar no transporte escolar? Porque ameaçar um pai que não tem defesa é muito fácil, mas eu não tenho medo de enfrentar essa situação. Nós vamos buscar informação, tenho certeza que as informações vão chegar aqui de forma coesa como nós precisamos, mas eu falo aqui por isso, porque é um problema sério você ficar, né, ameaçando alunos que não vão no transporte porque atrasou, né? Então, assim, e também a justificativa porque esse aumento, para que nós possamos também responder para esses pais o que de fato está acontecendo e dizer aos senhores pais que usam o transporte universitário para Utaí que a Câmara tem trabalhado sim
em busca de informações, da forma que nós fizemos no ano passado, quando a presidente da associação, não sei nem se permanece a mesma, não é, né? Não, né? A presidente esteve aqui, trouxe as informações e a gente buscou solução junto à Câmara, que era a questão de levar os alunos que estavam sem transporte para Pires do Rio. Ou seja, nós vereadores, nós temos o poder de cobrar, de fiscalizar. Essa é a nossa função, vereador Flávio Dias. É muito fácil quando alguém vem dizer que a Câmara não está fazendo com a sua parte, se nós estamos aqui trabalhando. Assista mais as sessões da Câmara, participe das sessões para ver o nosso trabalho. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, Daniel. senhor presidente, assunto muito pertinente. Eu entendo perfeitamente que a associação, a SUF, Associação de Transporte desses Alunos, ela é particular, privada, então nós ficamos um pouco limitados em saber das movimentações, etc. Porém, no entanto, todavia, esta casa e o Poder Público Municipal faz repasses a essa associação. Então nós precisamos saber. Eu fui procurado, assim como o vereador Carlos Eduardo, também por pais, mães, inclusive de forma muito incisiva. O prefeito, fiz ainda até defesa, o prefeito não está ajudando, o prefeito não, é obrigação dele. Então eu expliquei à pessoa que não existe essa obrigatoriedade, que o que a prefeitura faz é uma contribuição, né, está atendendo aí, e que nós não poderíamos fazer muito da exigência quanto à associação dos recursos recebidos pelos próprios alunos. No entanto, os repasses feitos, até gostaria de saber de Vossa Excelência, presidente, se tem sido feito algum tipo de repasse desta casa para ajudar nesse custeio, porque esses recursos precisam ser investigados e precisam de transparência. Eu me lembro bem, o vereador Carlos Eduardo falou aqui, no ano passado a presidente esteve aqui também, diante dessa eminência de um valor alto, pouca transparência, ela se levantou para buscar os balancetes, os documentos no carro, e até agora não voltou. Ficou de trazer, se lembra bem, né, vereadora Roseli? Ficou de trazer e não nos trouxe, então fica muito difícil. É essa dificuldade que temos quando, às vezes, o vereador cobra, por que você não vai lá e fala pessoalmente com o secretário X, com o servidor tal? Pois, ela esteve aqui, deu as falas delas, mas nós não temos documento para confrontar nada que ela falou. Então, nós precisamos de documento. E é necessário, às vezes, depois, pensar no requerimento para a própria administração. Quantos alunos a administração tem contribuído? Esse valor é de forma igual? Como é feito esse repasse? Nós sabemos quanto cada aluno recebe do Poder Público Municipal. Aí a outra questão com relação à associação, esses alunos precisam se mobilizar e tentar conversar. Hoje não é mais a Tainá, inclusive o xará seu, o Carlos Eduardo, quem está à frente. O valor foi alto mesmo, pagava R$ 300 e poucos reais, hoje está pagando R$ 550, é um valor alto. Todos os alunos, é notório, reconhecem o aumento de estudantes, de universitários, de secundaristas que passaram a integrar a associação e eles não conseguem entender o porquê desse aumento. Então, assim, eu acho que faz muito necessário nós começarmos a cobrar também como que é feito esse repasse. Será que, eu começar talvez até pensar, será que não é mais efetivo, mais correto fazer esse repasse de forma direta ao aluno e não à associação? Cria-se um programa aí de apoio estudantil, cria-se um cartão, fica até bonito para a gestão, cria-se um cartão, passa diretamente para esse aluno e ele gasta ou investe esse recurso da maneira que ele bem entender. Às vezes ele se une, eu tenho feito isso, porque lá em casa aumentou, porque o meu irmão vai para o IF e eu vou para o UEG. Então eu tenho feito dessa maneira, eu estou indo de carro próprio com outros colegas, tem sido mais barato para mim. Então, assim, às vezes esses alunos podem ser organizados dessa maneira, pensar de uma outra maneira. Por quê? Porque faz para a associação, quando você cobra as devidas transparências, você não tem o retorno. Então, acho que é muito perigoso até para a própria administração essa falta de transparência. Vou começar a pensar nesse sentido, talvez criar uma bolsa estudantil aí, um auxílio que seja por forma de edital, quantidade, valor fixo para cada um daqueles. Porque no início do ano, senhor presidente, as pessoas começam a cobrar, parece que a Câmara não está ajudando, a Câmara não vai ajudar, e aí infla, cria-se toda uma situação, enche aqui a sala aqui de alunos querendo, obviamente, esse transporte, e faz toda aquela pressão. E aí a gente fica meio que de mãos atadas, porque não tem transparência, não sabe como está sendo gasto esse recurso, que passa da casa de milhões por ano.
repassados da administração para a associação. Então nós precisamos dessa cautela. Parabenizo o vereador Carlos Eduardo pelo requerimento, por essas informações. Vamos aguardar se vão ser respondidos. Depois eu acho que nós precisamos provocar a administração em si. Vereador Flávio Dias. Senhor presidente, cumprimento mais uma vez. Vereador Carlos Eduardo, a gente fica triste, né, em ver alguns comentários de algumas pessoas, até porque às vezes elas comentam até sem entender, né, porque sabe que não é de competência e não tem nenhum tipo de lei que obrigue ao prefeito a dar transportes, né, ao universitário que vai estudar fora da cidade. Lembro bem que em 2022 fui procurado por esses alunos, então tentei ajudá-los da melhor forma possível e procurando, né, alguma lei, alguma coisa assim que a gente pudesse fazer com que o poder público desse essa ajuda a eles. E sem sucesso. Entrei em contato ali com o prefeito de Vianópolis, na época, o prefeito da época, ele falou: não, vereador, a gente custeia, até porque acredito que é um investimento que a gente faz aí, capacitando, né, essas pessoas que são da nossa cidade, que a gente não deixa elas ir embora, né, a gente ajuda elas a se capacitarem para a gente ter mão de obra, para a gente ter pessoas estudadas aqui na nossa cidade. Então, eu acho que está faltando o poder, né, público da nossa cidade também entender desta forma, né, que isso é um investimento, ajudando esses alunos. E tem alunos aí que trabalham, né, e tem que bancar os seus estudos, e fica caro. A gente entende que é caro, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não é de obrigação do poder público, mas por que não ajudar, gente? Por que não ajudar? Aprovamos um projeto de lei aqui na época, para dar condições ali do poder público poder ajudar mais, Daniel. E a Câmara Municipal, na época, sobre a minha presidência, a gente começou a fazer, sim, parcerias. Em 2022, essa parceria começou. Em 2023, assumi novamente a presidência dessa casa e a parceria deu continuidade. Em 2024, assumiu esta casa o presidente vereador Najibinho, que continuou também com a parceria. Então, no entendimento nosso, foi como disse ali o ex-prefeito de Vianópolis, para mim seria um investimento, né? Investimento esse que a gente vai ter aí no futuro pessoas, né, vereador Roseli, formadas e capacitadas aqui dentro da nossa cidade, porque muitas vezes eles acham mais fácil morar naquela cidade que eles estão estudando, e ali eles formam, e ali ele mesmo fica, ali ele arruma, vai fazer um estágio, né, vereador Daniel? E ali ele já arruma um emprego, por lá fica e o Arizona vai ficando para trás. Então a gente precisa sim desses alunos formados e morando aqui. Então fica aqui também o meu apelo ao presidente desta casa: marque uma reunião com o prefeito, tente ajudar esses alunos de alguma forma. Hoje o senhor é ordenador de despesa desta casa, o senhor consegue sim dar uma força para esses meninos. E não é errado não é fora da lei não. Dinheiro do povo tem que ser investido no povo. O senhor pode sim estar ali conversando com o prefeito e fazendo ali, dando uma ajuda a eles. Eu vi, vereador Carlos Eduardo, postagens e postagens em grupo de WhatsApp, esse texto que o senhor leu aqui. Esse texto chegou até mim também no meu Instagram. A gente tenta explicar, mas tem pessoas que não querem entender, né? Nós, vereadores, temos cobrado, a gente quer ajuda sim. Se não quisesse que ajudasse eles, nós não tínhamos começado com esse projeto lá atrás, em 2022. Então, a única coisa que nós podemos fazer aqui nesse momento é pedir também, é pedir transparência nessa ajuda, né, Daniel? Nós podemos pedir sim transparência nessa ajuda, para ver que de forma que esse dinheiro está sendo aplicado ali, né, vereador Hernani? A gente precisa ter transparência, até porque a Tainá esteve aqui nesta casa na época e não nos entregou esses balancetes, né? O Daniel pediu, a gente pediu e não foi entregue. Então a gente precisa também de transparência, a gente precisa ver de que forma está sendo gerido esse dinheiro público que é aplicado na associação.
Às vezes, fazendo como o Daniel falou aqui, gente, o cidadão recebendo um cartão, às vezes ele junta aí com 2, 3, 4 estudantes, fulano falando, eu tenho um carro. Esse valor eles podem aplicar aí no combustível e eles mesmos ir, né, Daniel? Fica melhor, não precisa passar por constrangimentos, porque naquele texto, vereador Carlos Eduardo, eles falam que passa por constrangimentos. Por exemplo, vence hoje a mensalidade e é cobrado dentro do ônibus. Às vezes até impedido de ir. Eu acho isso, sabe, uma falta de respeito com o cidadão. Ninguém atrasa dívida, conta porque quer, não. Às vezes passa por situações. Se venceu hoje, pessoal, provavelmente o presidente, o tesoureiro ali dessa associação, ele tem o contato de todos, por que não passar uma mensagem no outro dia? Para que fazer o aluno passar constrangimentos ali no momento que está se adentrando ao ônibus? Então também, o vereador Carlos Eduardo, eu me prontifico a ajudar da melhor forma possível esses universitários, né? Até mesmo a gente procurar o prefeito. Acredito que o prefeito possa aí nos passar e pedir também à associação nos mostrar como é que está sendo gerido esse dinheiro, por que desse aumento, e pedir também ao pessoal da associação. A associação ela não tem nenhum vínculo, nós não temos o poder de pedir para ela a documentação dela, mas no dinheiro público que é repassado a ela, nós temos. Então nós podemos pedir sim, para ver a forma que está sendo gerido esse dinheiro. Se não mandando, vereador Daniel Porto, nós podemos procurar o Ministério Público, porque a partir do momento que é passado um dinheiro público, né, a uma associação, cabe-se investigação dos vereadores. Nós não sendo atendidos, nós podemos aí procurar o braço direito dos vereadores, que é o Ministério Público. Então fica aqui o meu pedido também. Espero que o presidente desta casa procure o prefeito para poder dar uma força para esses universitários. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só pela ordem. Pela ordem, vereador Daniel. Perfeito. Vereador Daniel, o senhor disse que está fazendo as viagens por conta própria? Sim. O ano passado, quando nós discutimos o assunto aqui, eu até comentei, né, repito agora, a lei tem a brecha do aluno ter o benefício individual. Então, você e seu irmão e outras pessoas que forem tomar essa decisão, a lei existe essa brecha, tá? Mas, né, as discussões aqui são importantíssimas, claro, assim como o ano passado todos nós, né, presidente, todos nós defendemos essa causa, essa bandeira. Não seria, eu acredito, né, o presidente deve falar também, não seria por falta de apoio nosso, não. Eu creio que seria unânime a continuação desse apoio aos universitários. E se ainda não iniciou, eu imagino, né, senhor presidente, porque realmente ainda não houve a procura, ainda não houve a demanda, que dia começa, quando precisa. Se não veio até nós, aí fica um pouquinho difícil, né, presidente? Mas, em momento algum, eu tenho certeza que nós, legislativos, nos furtaremos a ajudar e a defender os universitários. Senhor presidente, pela ordem, só para uma correção de uma informação, às vezes no comentário, às vezes na fala do Ulisses, ela é importante. Só concede, o vereador concede? Sim, pode fazer. Eu havia comentado que dos valores repassados ali na casa dos milhões, né? Fui olhar lá no pagamento lá e quero corrigir. O valor repassado no ano de 2025 foi de R$ 500.777. 500 mil, quase 502 mil reais. Que daí um total, se for pensar 10 meses de ano letivo, é muito. 10 meses de ano letivo, 50 mil reais. Se nós dividimos aí esse repasse em 150 reais por aluno, daria uma ajuda mensal a 335 alunos. E assim, a discussão não é a questão de ajudar ou não ajudar. Eu acho que é a questão que nós estamos falando aqui e que as pessoas nos cobram com razão. Eu acho que tem que cobrar o poder público, os seus representantes cobram com razão. É porque eles buscam dentro da associação uma transparência. Eles não conseguem.
Aí sobra para quem? Sobra para o poder público, que é a parte que faz a sua contribuição. Então nós precisamos, e é obrigação do gestor municipal e da Câmara como fiscalização, de dar esse retorno com relação à sua prestação de contas, como que é gerido esse recurso, como que é repassado, qual que é o valor repassado, se existe valor diferente por rota, qual que é a base desse valor diferente, se existe. Então, assim, eu acho que eu entendo perfeitamente. Quando as pessoas me procuraram comentando, olha, vai continuar repassando, eu falei, olha, é uma prerrogativa do gestor atual da Câmara Municipal, que é o vereador Oswaldo. Não tenho dúvidas que, se ele procurado, ele vai continuar fazendo esse repasse. Então, assim, da parte que compete à Câmara, né, a fazer essa ajuda, não tenho dúvidas que vai continuar. O que está pegando, e essas pessoas nos cobram, e eu não taxo nenhuma delas, nem cobrar assim, não precisa forçar esse tipo de retorno, que não estão conseguindo, e assim, elas precisam também se mobilizar para cobrar dentro da associação, que provavelmente deve ter um estatuto, deve ter um regramento, da qual elas podem também cobrar e se mobilizar. Elas precisam se organizar isso. Nós não podemos fazer isso porque não nos compete, não é uma entidade pública, é uma entidade privada, mas os seus associados devem ter ali toda a autonomia para questionar. Mas os recursos públicos, eles precisam ser explicados. Como foram investidos esse R$500 mil no ano passado. E isso a gente precisa dar resposta. E sem taxação se pode ou não pode, eu tenho certeza que esse recurso aqui é muito bem aplicado, trará resultado, retorno para o nosso município. Todo o investimento nos nossos estudantes é pouco, né? Existe também a questão da brecha, nós comentamos da outra vez aqui nessa situação, mas muitos empecilhos, muitas questõezinhas que não deram certo para muitos. Eu não busquei esse auxílio por opção minha, né, dos demais colegas. Mas, provocado, eu acho que nós precisamos cobrar sim esse repasse. E aí aqui nós não temos como procurar da associação essa responsabilidade com que ela recebe dos alunos. Isso que é importante a gente frisar, né? Imagina se cada um recebe R$150 e os alunos complementam ali com mais R$350. Esses R$350 a associação precisa dar o retorno aos estudantes. Agora, o que compete a gente, e aí se for necessário, se faltar essa transparência, buscar o Ministério Público, aí é uma outra situação. Mas somos forças aqui ao apoio total à associação, que faz um papel extraordinário, importantíssimo, precisa dessa organização. Mas, mais uma vez, nós somos cobrados e precisamos dar esse retorno, somos provocados, né? Senhor presidente, antes de conceder a palavra para a vereadora Roseli, deixa eu só esclarecer o requerimento, que eu acho que fugiu um pouquinho do que eu estou solicitando. Senhor presidente, o que eu quero no requerimento para a associação, sendo ela uma entidade civil, o vereador Ulisses, é a informação seguinte: eu quero saber o porquê que saiu de 370 e foi para 500, qual que é essa taxa que estão sendo aplicadas aos alunos mensalmente. Não quero entender, não estou aqui criticando, dizendo que a associação não tem feito um bom trabalho, pelo contrário, ela faz um bom trabalho de organizar o transporte, levar para Urutaí, é importante, para Urutaí não, para vários lugares, né? É muito importante o trabalho da associação. O que nós queremos entender é só essa informação, e a outra coisa que eu peço no requerimento é porque se realmente existe isso de colocar o aluno numa situação de vexame com a questão de cobrar, de falar que não vai entrar no transporte. Por quê, vereador Ulisses? Tendo recurso público, tem que ter uma certa transparência. O município está investindo, né? E outra coisa, vereador Daniela, o diálogo é a melhor coisa para resolver. O ano passado, a presidente, que não é mais a presidente, né, do vereador Daniel, veio aqui e muitas soluções foram resolvidas. Mesmo se ela não deixou os balancetes, como os vereadores falaram aqui, mas muita coisa foi resolvida naquela conversa. E é isso que nós precisamos, João Lucas, desse diálogo, dessa transparência, para que a gente possa informar a população, para que a gente possa ser o suporte. Porque os pais, eles entendem isso. Se tem dinheiro público, a Câmara também tem responsabilidade de estar dando essa resposta. E aí, vereador Daniel, a gente tem que entender tudo isso. Se o aluno recebe R$150 do município, uma suposição, e mais R$500, o transporte então custa R$650. Então é isso que nós queremos, é somente isso. Não é dizer que a associação não presta um bom trabalho, não é dizer que a associação está fazendo uma coisa que não é legal. É só a informação
de o porquê do aumento, né, se teve, o que que justifica o reajuste, porque está todo mundo em dificuldade financeira, Roseli. Então tem que ter uma situação para entender essa situação aí. Vereadora Roseli, palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimento todos que se fazem presente aqui nessa casa, quem nos acompanha pelas redes sociais. Todo ano nós temos esse problema de transporte escolar, né? E lá para Urutaí tem sido um problema muito sério. A semana passada vi uns meninos fazendo aí vaquinha para poder alugar um carro, para arrumar um carro para ir para Urutaí, porque estavam sem transportes. Eu vejo que tudo isso que vocês colocaram aqui, importante demais, essa discussão aqui é muito importante. Mas mais importante ainda seria se antes de acontecer tudo isso, antes de iniciar o ano letivo, tivesse uma reunião entre Secretaria de Educação, os responsáveis pelo transporte, mesmo que seja um transporte particular. Mas aqui em Orizona, o responsável pelo transporte escolar já sabe quão difícil é essa questão de transporte. Então, ele poderia somar e muito neste quesito. E vejo, quando você coloca, Daniel, que se o aluno tivesse um cartão, eu vejo que isso aí resolveria o problema não só para os universitários, mas também para os alunos que estudam na rede municipal. Com certeza, se todos tivessem dividido aí entre a rota, a distância que ele vai, né, para a escola, e tivesse um cartão que todo mês aquele dinheiro caísse ali, assim como tem nas grandes cidades, as pessoas que vão para a faculdade têm o seu cartão, né, com certeza ia resolver, porque os pais iam organizar esse transporte. Mas vejo que se o município não ajudar os nossos jovens que estão querendo estudar, eles vão desistir. Porque estes que vão para Urutaí, muitos deles, os pais não têm condições de pagar um transporte desse valor. Eles trabalham até um determinado horário para dar conta de pagar o seu transporte. Estão assim, se esforçando ao máximo para se tornar um profissional qualificado. Então, não tem como negar que é responsabilidade do poder público, sim. O poder público precisa olhar como prioridade estes universitários. É muito triste o jovem falar assim, era o meu sonho ser formado em tal área, mas eu não tive condições e os meus pais não deram conta de me ajudar. E aí? Olha a nossa responsabilidade como políticos, e os gestores que estão aí à frente, que precisam tomar essa responsabilidade, mais ainda, porque todo aquele que quer estudar precisa ter um apoio e precisa achar um meio para que ele não desista, não desista. Quando nós falávamos dos professores que precisam do apoio para que eles recebam o que é de direito deles, também os alunos aqui agora clamam e nós precisamos olhar por eles, de uma forma assim, muito especial, presidente. O senhor estava aqui no ano passado, viu a discussão aqui, então vamos olhar com muito cuidado mesmo. Se tem dinheiro público, a associação é uma associação sem fins lucrativos. Nós ouvimos isso aqui muito bem, sem fins lucrativos. Mas um valor, eu acho assim, alto demais um valor daqui a Urutaí, que é tão perto, é um valor tão alto. De repente, uma van ou um outro tipo de transporte que não seja um ônibus seria mais em conta para esses alunos, Precisa ter um estudo, precisa de uma solução. O que não pode, de forma alguma, é os pais terem que tirar esses meninos da escola porque não conseguiram transporte escolar. Obrigada, presidente. Ulisses. Boa noite a todos, cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes aqui no plenário e quem nos acompanha pelas redes sociais. Vereador Carlos, vou votar favorável ao seu requerimento e eu acho sim que é justo a gente solicitar essas informações, rogar realmente por transparência, até mesmo porque são R$500 mil anuais investidos nas nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Mas eu gostaria de clamar aqui no plenário que a gente tem que tomar muito cuidado com algumas falas sensacionalistas, para não sugerir
que não está tendo informação, que está tendo sobrepreço, até mesmo falar que é contra esse tipo de ajuda, depois voltar atrás e dizer não, eu acho que cada um tem que usar o cartão, mas depois falar não, mas eu sou totalmente favorável à ajuda de custo, à associação, presta um belíssimo trabalho, porque eu não quero aqui dizer que vão cortar nossas falas, tirar de contexto, mas realmente é um benefício que foi trabalhado aqui por alguns vereadores que estão nessa casa, o vereador Flávio Dias, como bem dito, na época foi presidente. Nós lutamos muito para que esse benefício continuasse. Continuasse por quê? Porque nas gestões anteriores do prefeito Felipe, ele implantou lá, acho que no seu segundo mandato, salvo engano, no primeiro, eu era estudante na época e não tive o privilégio de ter essa ajuda de custo. Minha vida nunca foi fácil, meus estudos, meu pai separado da minha mãe. Quando meu pai acudia de um lado, pagando às vezes o ônibus ou a escola, minha mãe acudia de outro, pagando a outra metade desses custos. Então, quando eu tive a possibilidade ali de fazer ensino médio na cidade de Presmil, que eu estudei por 3 anos, todo dia acordado de madrugada para pegar o ônibus, não tive o privilégio de obter essa ajuda de custo. E de lá para cá, na segunda gestão do prefeito Felipe, ele sensibilizou com essa situação, através do pedido de vários estudantes, e veio concedeu primeiro numa cidade, depois foi expandindo. Inclusive, o vereador Flávio, no início do nosso mandato, não contemplava a cidade de Anápolis. Nós brigamos para que isso acontecesse, né, vereador? Tanto o senhor como gestor, como eu, como vereador, também briguei muito para que isso acontecesse. Então, hoje nós estamos diante de um benefício que, querendo ou não, ajuda em muito os nossos estudantes. Então, a gente não pode desprezar o benefício, tudo que tem sido feito pelos nossos alunos. Porque, de repente, se lá na frente, Deus me livre, chega a cortar um benefício desse, vai falar, vereador fulano de tal, era contra. Então, eu não quero que nenhum dos meus colegas vereadores saiam com esse peso de consciência aqui dessa casa. Depois o vereador Daniel até puxou a palavra e consertou algumas coisas que disse, até mesmo em relação ao valor, que eu tinha certeza quando ele falou que era na casa de milhões, que não era, mas tudo bem. Eu acho assim, o artigo 70 da Constituição, agora para deixar todo mundo informado, realmente diz no seu parágrafo único que realmente ela tem que prestar contas a essa casa. Por quê? Porque recebe benefício público. Então, prestação de contas, a questão dessa quilometragem, o preço do quilômetro, essas contas, tem que chegar a essa casa. Então, eu gostaria de reforçar aqui o seu pedido, vereador, mas ressalvando e muito que o grande benefício que esses alunos recebem é que a gestão faz por esses alunos, como bem dito aqui, não é obrigação, mas o prefeito vê como investimento, e essa casa também. E dizer também que por parte do presidente Oswaldo, eu tenho certeza que esse benefício não foi cessado. Iniciou ali na presidência do Flávio, caminhando, presidente Najib, presidente Hernani, e até hoje não foi cessado. Não foi porque virou ano que esse benefício será cessado. Então, continuaremos dando essa ajuda de custo, tenho certeza que o Oswaldo vai falar sobre isso, mas realmente a gente precisa de transparência até mesmo para levar essas questões até os alunos. Na época em que houve muito questionamento, eu participei de reuniões, inclusive de madrugada, acordava às 5 da manhã, ia lá para a garagem da prefeitura, juntamente com o prefeito, com a Tainá, e tudo que eu precisei, eles realmente clarearam para mim. Olha, esse preço aqui parece que não está tão bacana para esses alunos aqui, eles estão questionando. Não, é por isso, Luiz. Até a quantidade de alunos que, por cidade, vamos supor, Anápolis tem uma demanda de somente 14 alunos. Não, o Urutaí já tem uma demanda de 45. Até a demanda do número de alunos influencia no preço da quilometragem. Então, vamos ter muito cuidado para não sermos críticos aí de uma coisa que está dando certo e que o poder público tem feito a sua parte. Obrigado. Vereador Carlos. Vereador Luiz, concordo plenamente com sua fala. Nós não queremos de forma alguma, pelo contrário, nós queremos melhorar, né, o transporte, o auxílio, a ajuda para o aluno, para que a associação melhore o transporte. O que nós precisamos, e eu volto a frisar aqui, novamente, nós só queremos a informação, o porquê que subiu o preço, porque gente, nós sabemos,
vai mandar para nós explicando por quê, aumentou o transporte, e solicitar da associação que encontre uma maneira, se isso realmente estiver acontecendo, porque eu não vi, nós recebemos uma denúncia, que realmente estiver acontecendo essa questão da pressão quanto à questão do pagamento, que não vai entrar no ônibus, que seja de uma forma mais tranquila, porque aí eu volto a dizer, vereador Ulisses, se o município repassa o recurso, então aquele aluno vai deixar de ir, mas o recurso está indo lá, ele não vai entrar no ônibus, vai estar recebendo. Então, assim, essa é a nossa preocupação, é garantir o transporte para os nossos alunos de forma que todos fiquem satisfeitos, porque como Vossa Excelência mesmo disse, não é gasto, é investimento da administração, e nós reconhecemos isso aí que o prefeito está fazendo, vereador Flávio Dias, né, que foi sensibilizar com essa questão do transporte. Então, volto a frisar aqui novamente, a minha preocupação é que essas informações cheguem aqui. Eu preciso dessas duas informações, o porquê que aumentou o valor, certo? Então, vai ter explicação. E solicitar que não haja mais cobrança se tiver dessa forma que está cobrando. Até nessa questão de ter emitido o boleto começado dia 2 e emitido o boleto dia 10, eu acho que é uma situação igual ao aluguel. Você paga para morar. Então, acho que a associação é isso. Os alunos estão pagando, né, vai rodar esse mês, paga esse mês. No final do mesmo mês que vem, paga para rodar o mês que vem. Então, isso, até quanto a isso aí, eu entendo. Também eu acredito que seja assim. Mas as informações que eu preciso, que nós precisamos, que eu solicito aqui, é essas duas. O porquê do aumento e se estiver acontecendo realmente esse fato de dizer que o aluno não vai usar o transporte, presidente, que seja encontrada uma forma de cobrar do aluno sem isso. Senhor presidente, só ler uma mensagem aqui que eu recebi agora, perdão, pela manhã, 10h13 da manhã. Daniel, tudo bem? Nos ajuda numa coisa. Estamos tendo que pagar uma taxa do ônibus de R$50, que nunca tivemos que pagar em 3 anos. Até aí, uma política da associação tem que ver com a presidência, com a diretoria da associação. Nós, vereadores, não temos competência. Só sobe o valor do ônibus. Você sabe informar com quanto a prefeitura contribui? Alguém aqui sabe informar? Era 150. Vereador. 175. Eu só estou trazendo assim, uma informação, ao questionamento, as pessoas cobram, e eu acho assim, que se a pessoa chegar ao ponto de cortar um benefício porque você está cobrando transparência, alguma coisa errada tá. E eu não estou insinuando isso. Nós estamos fazendo o nosso papel aqui, que é o que a legislação nos fala: fiscalizar, legislar e fiscalizar. E é recursos públicos. Estou cobrando informação e comentando sobre ela. Obviamente que ninguém quer o fim desse benefício. Mas se houver qualquer situação que às vezes está deixada em dúvida, precisa ser esclarecido pelo bem da administração pública, pelo bem do gestor municipal e de todos nós. Né? Então as pessoas nos procuram e é isso. Aí assim, eles estão cobrando por ônibus e van. Mas não, aí eu acho que é muito particular. Eu acho que precisa ter esse entendimento, que como existe a participação do poder público, fica um pouco tudo muito embolado, o vereador Flávio Dias. Fica tudo muito embolado e você não sabe o que é competência de quem. Então, assim, não é justo. Eu sugeri para separar o transporte por universidade, porque assim cada um só pagaria o que usa. Tudo bem, mas aí tem que ser discutido em assembleia dentro da associação deles, não é conosco. Né? Nós precisamos dar resposta e retorno do quanto a administração tem colaborado. E um fato que o vereador Carlos Eduardo levantou aqui, muito interessante. Se o aluno às vezes deixar de usar e vai continuar recebendo, né, naquele período que ele não foi, vai continuar recebendo a ajuda da prefeitura. Mas assim, o questionamento aqui é no exercício da nossa função. Né? A doa a quem doer. 20 dias atrás a Tainá me ligou e disse que trocou de presidente. Até então falou que quer fazer uma reunião comigo. Mas aí vamos discutir, né? A transparência, tem que ter transparência. A partir quando o vereador Flávio foi presidente dessa casa, começou, né, o repasse, né, vereador? De R$12 mil para o executivo, para repassar para a associação. E até então, nunca parou de passar esse repasse. Continuou com o Neibinho, com o Hernando, e comigo não vai ser diferente, para ajudar os alunos
a estudar. Até então, acredito eu que é os pais que bancam esses alunos, que eles não têm como estudar e trabalhar. Então, a minha gestão vai continuar o apoio aos estudantes. E quando encontrar o presidente da associação, nós vamos conversar bastante, eu vou entender mais e pedir transparência. Que o dinheiro público tem, nós temos e somos responsáveis para fiscalizar o dinheiro público, como os vereadores falaram. Então é isso. O requerimento está em votação. Aprovado 10 votos. Tem mais?